Quando God of War 2018 foi anunciado, todos os fãs ficaram animados, inclusive eu. Quando finalmente eu joguei, eu fiquei extremamente empolgado. Aquela luta do Kratos com o Baldur foi loucura, cara. O Kratos batia e batia de novo no Baldur, ele sempre continuava vindo pra cima. E como se nada tivesse acontecido. O Kratos tomou a porrada que voou longe, cara, e a gente não sabia que o Baldur era tão poderoso assim, né? O Kratos tendo o Atreus como filho e tentando controlar a raiva nos porros que ele deu depois que o Atreus errou. O mesmo Kratos que a gente conhece, mas dessa vez um pouco diferente, né? Não só a aparência dele, mas a vida também. A mecânica do jogo mudou bastante daquele hack and slash para um jogo diferente. É um mapa linear, mais aberto, que a gente podia explorar e ver um local que a gente não podia ir a princípio. Um baú, um tesouro que a gente não podia pegar, mas a gente sabia que ia voltar lá mais tarde. E essa exploração acabou sendo boa demais. O carisma do Mimir, do Brok e do Sindri, e os outros personagens que são apresentados pra gente são simplesmente fantásticos. A mecânica em geral é muito boa. Talvez isso seja o que está por vir nos próximos God of Wars. A história de God of War 2018 é realmente boa. A luta que a gente tem com os filhos do Thor, principalmente o Baldur como antagonista, mas na minha opinião ele poderia ter sido um pouco diferente. É revelado que o Atreus é o Loki, por exemplo. Mas com certeza essa não foi uma boa decisão. O Loki tinha um potencial para ser um dos antagonistas mais legais da saga nórdica de God of War. E eles desperdiçaram isso colocando o Atreus como Loki. Eles poderiam ter deixado a história igual em muitos aspectos, mas ao invés do Atreus e Frey ser gigantes, eles poderiam colocar eles como um Vanir. Os Aesir e os Vanir eram um grupo de deuses rivais. Os Aesir eram Odin, Thor, Baldur e outros deuses de lá de Asgard. Eles valorizavam poder, conquista e controle. A gente sabe que o Odin é meio filha da puta. Já os Vanir era composto de Freya, Frey e tinha outros também. Tinham mais ligação com a natureza e magia e prosperidade. A guerra que começou com os Aesir queriam dominar os Vanir, logicamente, né? O Odin sendo babaca. E para ter acesso aos seus conhecimentos mágicos. O conflito durou muito tempo, ambos tiveram muitas perdas. Nenhum dos lados conseguiu vencer, então para ter acesso a uma aliança e paz, foi assim que a Freya foi para Asgard e acabou se casando com Odin. Se eles fizessem a Frey ser uma Vanir, eles poderiam colocar uma relevância para os gigantes e colocar eles para ser mais um dos aliados de Kratos e inimigos dos Aesir, o grupinho lá do Odin. Ainda teria o porquê do Baldur aparecer lá na casa do Kratos procurando a Frey, o Kratos e o Atreus. Eles poderiam saber de algo escondido, algo importante, afinal a Frey foi uma aliada importante que lutou ao lado dos Vanir. Mas infelizmente isso foi desperdiçado. Embora eu tenha falado tudo isso sobre o God 2018, ele ainda é um jogo muito bom. Tão bom que ganhou o GOT do ano. Embora na minha opinião o Red Dead 2 merecia mais. Mas diferente do God 2018, Ragnarok foi um jogo realmente desperdiçado e um pouco ruim em determinadas partes. Não me leva a mal. Mas se fosse um God chamado Fimbulwinter, se encaixaria muito mais com o enredo, com algumas mudanças. Ainda assim, eles poderiam ter feito um próximo da sequência e os eventos da guerra, fazendo algo bem diferente do que foi o segundo jogo da saga nórdica. O começo do jogo é realmente bom, a gente fugindo da Freya por causa dos eventos do God 2018, a conversa com o Thor e o Odin e a luta contra o Kratos versus o Thor foi realmente muito foda. Mas depois disso eles conseguiram deixar o jogo realmente chato. O Atreus obcecado em saber o que significa ser o Loki, ter a ajuda do Tyr. É lógico que eu não posso deixar de citar a pior parte do jogo, né? Atreus em Angrboda naquela floresta, aquele maldito mundo. Cara, nossa, é realmente muito ruim. Mano, aquela parte é longa e chata, mas nem tudo foi uma merda. O Raidon foi um personagem bem legal. Talvez não tão bom quanto o Baldur, mas o tal Ragnarok e a guerra é curta demais. A batalha do Kratos contra o Thor lá no final dura uns 3 minutos.
para logo o Odin depois mandar ele de F na batalha final. O diretor do God of War 2018 não é o mesmo do Ragnarok, então talvez por isso o Ragnarok tenha ficado tão zoado. Então a gente ficou sem Loki bom, sem guerra boa, sem jogo 2 da saga nórdica decente e sem um jogo 3 da saga nórdica com o Kratos. Mas ao menos teve uma DLC gratuita chamada Valhalla, com um estilo de jogo roguelite, puxado pra mitologia grega. Ao menos serviu pra gente ver como pode ser os futuros remakes da saga clássica. A continuação nórdica agora vai ser com a Laufey, a linda mulher do bão de guerra. E é o que foi mostrado até agora. É animador, com 101% de certeza que ter um cubo como aliado vai ser melhor do que ter o Atreus como parceiro. O que acharam da saga nórdica? Podia ser melhor? Ou eu tô viajando? Comenta aí, se acha ou não, fala o porquê.